Olá, seja bem-vindo ao nosso programa Terra, Meu Amor, esse espaço em que a gente partilha a realidade, os sonhos e as possibilidades de uma cultura regenerativa para novos tempos. Hoje eu trouxe um grande amigo, uma pessoa muito especial, Sérgio Pamplona. Eu vou falar com vocês, seja bem-vindo, Sérgio, querido, que alegria ter você no Terra, Meu Amor. Realmente tenho certeza de que os telespectadores vão adorar beber na fonte diretamente com os seus saberes. Normalmente, Obrigado. Sérgio, é uma alegria. Normalmente a gente começa o Terra, Meu Amor trazendo uma poesia. E hoje eu trouxe um poema do Manuel de Barros. E é um poema que diz assim: Deus disse, vou ajeitar a você um dom. Vou pertencer você para uma árvore. E pertenceu-me. Escuto o perfume dos rios. Sei que a voz das águas tem sotaque azul. Sei botar cílio nos silêncios. Para encontrar o azul, eu uso pássaros. Só não desejo cair em sensatez. Não quero a boa razão das coisas. Eu quero o feitiço das palavras. Ei, Manuel de Barros. Ei, Manuel de Barros, que coisa linda, né? Eu também fico encantada com ele, gente. E o mais interessante é que quanto mais você assim se detém na leitura dos poemas dele, mais ele se desvela em beleza, em É, poesia, profundidade. É muito lindo, né? e Gente, eu cada vou frase é trazer uma imagem maravilhosa, né? cada E cada frase é uma frase é imagem. uma imagem maravilhosa. Você vê dizer que os rios É, têm sotaque azul. É é, demais, né? E que ele aprende azul com os pássaros. Quer dizer, é uma abertura de exatamente. alma para outras leituras, né, Sérgio? É muito Uhum, especial. Então, trouxe esse poema especialmente para abrir o nosso encontro de hoje. E eu obrigado. vou, e eu vou ler para os nossos telespectadores um pouquinho do seu currículo, que é vastíssimo, mas só para eles saberem que você é arquiteto e urbanista, né? E que você vem trabalhando com arquitetura ecológica, você editou a revista Permacultura Brasil, foi presidente da Rede Brasileira de Permacultura. Em 98, ele criou o sítio Nós na Teia, onde ele vive até hoje. Né? Eu adoro essa expressão, um Onde, onde eu pertenci-me. laboratório. Eu acho lindo isso. O Nós na Teia é um É, laboratório, né, também. de vida sustentável. Então, ele dá cursos, né, como permacultor, como arquiteto, também ele é instrutor do curso Gaia, né, da Rede Global de Ecovilas, e elabora projetos de bioarquitetura permacultural pela empresa dele, que é a Arquinatura. Então, Sérgio, seja bem-vindo. Eu vou começar Obrigado. perguntando algo para você. A primeira vez que a gente conversou, você estava chegando em Brasília, trazendo o sonho da permacultura. Ah, sim, um sonho, porque para você era um desejo de enraizamento. Como é que foi esse processo seu de enraizar a permacultura em Brasília? Olha, faz tanto tempo, né? Ah, embora tenha sido criado como um ninho de apartamento, depois eu descobri que eu sou um ser da terra, né? Na terra mesmo, que a gente pisa, né? Bota o pezinho. E tive a oportunidade de ter esse terreno aqui, outrora tão distante do plano piloto de Brasília, hoje em dia tão perto. A distância é a mesma, mas aparentemente a cidade foi chegando, né? E psicologicamente ficou um terreno próximo. E foi uma isso essas coisas aconteceram com não muita distância no tempo. Ah, eu conhecer permacultura e, e ter essa terra aqui, né? Então, para mim foi um processo de me conectar com uma terra sem saber que eu estava fazendo isso. Eu estava construindo uma casa para morar, eu queria botar em prática e tal, mas o processo não é só o que a gente imagina que é, né? Ainda bem, né? Porque a nossa imaginação, por maior que seja, ainda não incorpora o todo, né? Então, você lê esse poema, é, como é que o Manuel de Barro fala? Deus pertenceu-me uma árvore e Uhum. pertenci-me, algo assim.
eu pertenci-me a esse terreno, eu descobri que eu era parte dele, entendeu? E assim, e aí, usando a ferramental teórico e prático da permacultura para poder viver aqui e vencer os desafios de viver aqui. Um deles foi a água, que aí acabou virando um grande carro-chefe da minha atuação, trabalhar com água. Sim. E como que foi para você essa, porque você, assim, essa coisa de trabalhar com a água é um desvelar, é uma construção a partir da sua própria experiência, né, como arquiteto, como permacultor. Então, assim, foi no fazer também que você foi desvelando para você esses saberes da permacultura, né? Eu gostaria que você compartilhasse com a gente essa sua experiência. Bom, foi muito no fazer mesmo. O sítio onde eu vinha morar, o sítio Nós na Teia, né? Esse pedacinho de terra que é engraçado porque ele tem 1 hectare, e isso, do ponto de vista urbano, é um terreno enorme. Do ponto de vista rural, não é nada. Ainda mais no padrão brasileiro, que a gente pensa em alqueires, milhares de alqueires, fazendas e tal. Na verdade, é uma terra enorme. Dá para fazer muita coisa num espaço desses. E um dos desafios que eu tinha, um dos muitos, era que não tinha água nesse terreno. Era um terreno seco, era uma encosta de morro, né, que era um pasto degradado. Você olhava assim do ponto de vista da fitofisionomia do cerrado aqui, você dizia, isso é um campo sujo, né? É um pasto, mas é um pasto assim com alguma braquiária, algum capim exótico e capins nativos e tudo mais. E com o tempo começou a vir um monte de árvores de outra espécie, de outra variedade. Começou a vir aroeira sozinha, embaúbas e aroeiras, né? Mas a minha questão era com a água e eu tinha que viver com restrição de água muito grande. Então, é muito engraçado, porque eu moro no fundo de um vale, né, nessa encosta de morro, e para chegar aqui você tem que descer 1 quilômetro de descida, uma descida bem forte. E a partir do lado de cima tem condomínios. E todos os serviços, exceto a energia elétrica, todos os serviços, telefonia, internet via cabo, água, tudo para ali em cima, nada desce esse vale. E não desce até hoje. Eu estou aqui desde 98, são 23 anos. E aí eu sabia que furar um poço era uma alternativa tecnicamente possível, mas eu sabia que furar um poço de lençol freático profundo era, do ponto de vista da ética da permacultura, assim, eu poderia fazer, mas seria uma última opção, né? Até tentei fazer um poço raso, e o terreno não é apropriado para isso. A geologia dele não é boa para isso. E aí eu dei uma sorte, a te dar uma sorte no nosso fazer, às vezes, mesmo sem saber, né? Que quando eu construí a casa, eu construí na parte de baixo do terreno, e no alto eu construí uma caixa d'água de 10 mil litros de ferro-cimento, que é uma técnica que eu já dominava. Então, eu falei, bom, eu vou ter uma reserva de água boa, mesmo que não saiba de onde vem a água. Então, eu comecei a comprar água de carro-pipa, que é a água mais cara e insustentável que existe, né? E o carro-pipa tem exatamente 10 mil litros, né? Eu não sabia disso quando eu construí a caixa d'água. Ela enche exatamente com um carro-pipa. E aí, assim que eu tive recursos, eu construí uma caixa d'água grande também, perto de um telhado, comecei a captar e comecei a jogar. E aí, só de fazer isso, eu parei de comprar carro-pipa durante 3 meses ao ano. Falei, opa, eu investi numa caixa d'água, eu não compro mais água de carro-pipa durante 3 meses ao ano. E fiz análise da água boa, água de chuva, né? E aí comecei a fazer outros tanques e coletar água de cada telhado, de cada construção que eu ia fazendo aqui no sítio. Então, hoje em dia, eu tenho 7 reservatórios. Eu reservo 135 mil litros. Quando chega no final de estação de chuva, está tudo cheio. E eu tenho a seca inteira para atravessar com esses 135 mil litros. E eu faço isso. Desde 2016, eu sou autossuficiente em água, só com água de chuva. E eu tenho horta, né? Claro que tudo com muito cuidado, lavando a louça usando 3 bacias, fazendo uma série de coisas, principalmente na época de seca, porque eu sei quanta água eu tenho, mas eu nunca sei quanta seca vai durar.
né? Se a seca vai entrar para outubro adentro, se vai em novembro vai ser seco, eu não sei. O clima está mudando, quem sabe, né? Então, isso passou a ser uma coisa muito... essa é uma parte do trabalho com água, mas passou a ser central. Tem a outra parte que eu posso falar daqui a pouco. Eu acho muito legal você estar trazendo isso, porque, nesse momento, a grande discussão agora deixou de ser a seca, porque diz que a memória do ser humano é bem curtinha, né? A gente fica impactado com a seca, todo mundo falando nos reservatórios, na estiagem. Quando começa a chover, aí vem aquele alívio, meu Deus, ainda bem que a natureza está fazendo a sua parte. E aí, em seguida, nós esquecemos a nossa parte, né? Então, hoje eu estava ouvindo um profissional dizendo o seguinte, que esse é o momento justamente da gente trazer para a consciência a questão da gestão do uso da água, né? Porque o uso racional da água é o caminho. A gente está discutindo reuso, a gente está discutindo uma série de ferramentas, mas o correto, realmente, é a gente disciplinar o uso da água. E, no Brasil, a gente tem uma cultura de desperdício da água, né? Então, assim, você veio dessa cultura do desperdício da água, mas, pelo que você está falando, você se adequou completamente, inclusive se abriu para outras experiências, né? Você poderia Exatamente. falar dessas suas outras experiências? Sim, claro. Então, sabendo que quando você vai coletar água de chuva, o seu maior gasto, o seu maior investimento vai ser reservatório. E é muito curioso que as pessoas, quando me perguntam sobre isso e tudo mais, eu falo que não vale a pena porque a seca é longa. Eu falei, olha, para mim vale a pena justamente porque a seca é longa, né? Porque as pessoas fazem um cálculo do quanto elas gastam normalmente e quanto que isso daria, tipo assim, por exemplo, a média que a gente estuda na faculdade, 150 litros por dia por pessoa, né? Isso para mim é um absurdo, é muito menos, é muito mais do que a gente pode gastar aqui. Se eu fosse fazer o cálculo de 150 litros por dia, 5 pessoas para 5 meses, aí eu tenho que ter um reservatório gigante. Então a primeira experiência que a gente fez foi botar um sanitário seco aqui. E aí te elimina a descarga da nossa equação. Não tem descarga para dar, é sanitário seco. Isso é uma experiência, muita gente tem uma dificuldade com isso, porque é um paradigma diferente, mas pensa no seguinte, na verdade, é porque a gente se acostuma muito fácil com algumas comodidades, né? Então, por exemplo, o paradigma de se usar a água como veículo para esgoto é recentíssimo. O vaso sanitário é uma invenção da Inglaterra vitoriana. Sim. Tudo bem, tinha aquelas fossas coletivas e levavam para a grande cloaca máxima de Roma, mas em Roma, depois parou de ter, né, tudo isso, e depois essa coisa do vaso sanitário com a aguinha para levar o excremento embora, é uma coisa da Inglaterra vitoriana, outro dia, né, 150 anos atrás. Então, essa é uma experiência que aí traz outro lado, porque todos os nutrientes que a gente cicla nos nossos corpos ficam no terreno e viram adubo, o que também te dá outra consciência muito especial, né, da transformação que acontece nos processos da vida da gente aqui num terreno. Né? Como é que a gente se integra a ele, visceralmente falando, eu como que essa terra produz, eu devolvo o que eu comi para essa terra produzir mais. Né? Eu fecho um ciclo aqui. Né? Eu acho isso de uma beleza, sabe, de uma poesia. Se o Manuel de Barro ouvisse talvez ele escrevesse uma coisa muito bonita a respeito disso, né? Não teria essa capacidade. Então, isso é uma das coisas. E outra coisa que você está falando agora da seca e da chuva, tem uma fala que é clássica no Nordeste. A chuva, quando chega, a primeira coisa que ela lava é a memória da seca. Sim. Foi o que você falou. Né? Exatamente. E Brasília, a gente sabe que tem um clima que tem a gente tem duas coisas em relação à seca, à chuva, aliás. Tem uma época do ano que a gente acha que nunca mais vai chover, e tem uma época do ano que a gente acha que nunca mais vai parar de chover, né? Ou seja, cai muita água nesse cerrado abençoado. É muita água. Aqui a gente tem basicamente o mesmo índice pluviométrico que o Rio de Janeiro, pouco menos. A gente tem o mesmo índice pluviométrico que São Paulo. Se você for estudar o que é um lugar... Então, fala, Brasília é seco. Não, gente, Brasília não é seco. Brasília tem
3 meses de seca de verdade, sendo que 2 últimos mês e meio é horrível. O resto, Brasília é um clima maravilhoso. A gente nunca chegou a mais de 38 graus, infelizmente vai chegar, mas sim, não chegou. O nosso recorde é 37,5, né? Então, parte da experiência é isso, é começar a economizar em tudo que a gente faz. Então, o Sanitário Seco foi uma experiência muito legal, muito interessante, né? E você olha naqueles gráficos, em geral, a descarga de um apartamento, de uma casa convencional, ela corresponde a 40% do gasto da água de uma família normal. Então, eu economizo o reservatório um monte só de ter um sanitário seco e viabilizo esse meu sistema de água de chuva. Eu teria que ter o dobro de reserva de água, que seria um custo muito grande, ocuparia um espaço enorme também, né? E não seria divertido, porque o meu sanitário seco tem uma vista linda, tem uma vista panorâmica, ele é aberto, é muito bonito. Você sabe que você está falando isso, eu estou me lembrando de uma grande amiga minha, alagoana, Amparo. Amparo nasceu no Sertão Bravo das Alagoas e ela agora mora em Maceió. E eu estive na casa dela e ela disse assim para mim: Regina, eu quero te mostrar um negócio. Eu tomo banho de balde. Eu tenho um banheiro lindo, mas o meu banheiro é de balde. Porque quando eu vim morar na cidade, que eu liguei o chuveiro, eu vi o tanto de desperdício que eu gastava 3, 4 baldes, quando, na verdade, eu tomo banho de um balde e ainda sobra. Então, eu não consigo, pela minha consciência de sertaneja, eu não Uhum. consigo mais desperdiçar. Então, assim, a mesma coisa, até queria fazer essa sugestão para os telespectadores. Quando a gente escova o dente de manhã, a gente tem o hábito da nossa relação com a torneira. Então, mesmo que você abra, molhe a escova de dente, escova, depois você liga e bochecha, faz a conta de quanto você está gastando. Faz a outra iniciativa. Inicia pegando um copo d'água, colocando na torneira e lava com esse copo, ao invés de ligar Uhum. a torneira. Você E vai ver que bochecha. vai sobrar água no seu É. copo. Entende? Quer dizer, então são hábitos realmente, Sérgio, que a Uhum. Sim. gente está sendo convidado agora, porque nós vivemos numa sociedade, uma sociedade do espetáculo. E uma das coisas da sociedade do espetáculo é você tem que oferecer desperdício para gerar mais consumo. E assim você mantém uma máquina funcionando. Só que a Uhum. realidade está mostrando que esse tipo de modelo é absolutamente insustentável. Então, assim, nós estamos sendo convidados realmente para rever determinadas posturas, né? Então, assim, uma outra coisa que eu queria te ouvir e que dialoga muito com essa questão diz respeito à parte da alimentação. Você, por exemplo, nós na Teia, você também tem uma prática permacultural em relação à produção de alimento. Gostaria de você compartilhasse um pouquinho a sua experiência. Tá. Então, a permacultura surgiu como uma proposta de agricultura permanente, daí vem o nome, né? Se ampliou para muito além disso, mas esse núcleo de pensamento e de ação permanece lá. Então, a gente sempre fala, tenta produzir alguma coisa, nem que seja o cheirinho verde na janela de casa, né? Para você entender, para você se... Porque na hora que você faz isso, aí você bota o miocárdio num apartamento, você já tem uma produção de humus e um uso para o seu humus, e você começa a se conectar com esse ciclo que é tão instrutivo, né? Então, aqui é uma terra que era um cascalho, a gente começou a criar solo e usar o sanitário seco foi bom para isso, e eu trago matéria orgânica de outros lugares aqui. Eu sou um grande importador de lixo orgânico para o terreno, eu botei algumas toneladas aqui no terreno, estou criando solo, e agora o terreno começa a realmente produzir mais. A gente está com um monte de milho plantado, um monte de coisa. Assim, e mesmo que você não possa, mas o Sérgio mora no terreno de 1 hectare, é fácil para ele. Mesmo para quem não mora, você pode ter muitas iniciativas de você, sei lá, faz parte de uma CSA, vai numa feira orgânica e compra direto do produtor. Tem vários esquemas de você se aproximar desse processo de produção do seu alimento, de um alimento que seja produzido de forma consciente também, porque a gente fala da economia de água, ela é necessária do ponto de vista individual, mas a gente sabe que 70% da nossa água do Brasil é consumida pelo agronegócio, né? Então, a gente tem que ter uma consciência enorme do que a gente consome também, né? Para a gente
não está alimentando esse monstro que está mais distante da gente, e que esse modelo insustentável, né? Mesmo a parte que a gente não vê ele, né? Então, isso é uma coisa que a gente faz aqui, é uma coisa que a gente está cada vez aumentando lentamente, de uma forma orgânica, né, essa produção. Né? E ela tem muito a ver com a coisa da água também, porque a gente não pode irrigar muito, então a gente tá criando, a gente planta milho e feijão agora na chuva, né? A gente só planta hortaliça, as hortaliças e moranguinho que a gente vai botar na seca, e tomatinho, entendeu? Então a gente vai se adequando a isso. E a gente aprendeu também a outra parte do sistema de água, como o terreno é inclinado, a gente abriu a parte de cima onde tem uma estrada ali, para entrar água por cima e vai parando ela, e vai filtrando a água no terreno. Então, o terreno, a parte que a gente mexe, está virando uma floresta, né, manejada, com muita árvore frutífera cada vez mais, e agora está começando por exemplo, eu estou começando a ter abacate, coisa que meu terreno não dava abacate, e agora eu não produzo, mas tem um abacateiro que passou daquele estágio e agora eu vou ter abacate, se Deus quiser. E a gente está começando a ter várias outras frutas que agora vão começar a vir. Inclusive, por exemplo, agora nasceu um pé de cupuaçu aqui em casa. Nasceu sozinho. Uau! Da semente cupuaçu, da Amazônia. Nossa, Né? você sabe que essa questão do solo é uma questão que a gente não se detém, mas é uma Seríssima. realidade. É seríssima, porque, na verdade, o que a gente tem de camada da terra para plantio, para produção, é uma camada muito delicada, muito fininha. Né? Então, assim, isso que você trouxe de você fazer um solo, criar um solo, é uma realidade que está sendo cada vez mais demandada. Por exemplo, a experiência das nossas cidades é o contrário, né? A gente impermeabilizou tudo, né? A gente, além de impermeabilizar, quando você tem uma área verde, você coloca gramíneas, então, assim, ao invés de você estar enriquecendo aquele solo para que ele viva um ciclo de renovação, você acaba, vamos dizer assim, impossibilitando que aquele solo adquira uma vitalidade que é o necessário. Então, por exemplo, estou vendo aqui em Brasília iniciativas interessantíssimas em algumas superquadras, na Asa Norte, por exemplo, fazendo a horta orgânica, né? As pessoas se mobilizam, fazem uma horta orgânica. Então, assim, porque o que eu vejo, Sérgio, e eu quero saber se você concorda comigo, é que quando você começa a manejar a terra, sentindo ela, né, sentindo esse pertencimento, né, como você disse, eu pertenço a esse terreno. Né? Na verdade, a gente pertence à terra, mas a gente se distanciou tanto dessa conexão que, de repente, agora o resgate dessa consciência de pertencimento é um processo de uma riqueza extraordinária. Né? E você trouxe essa experiência, quer dizer, cada um na sua casa, no seu apartamento, pode fazer essa experiência. Agora, eu queria te fazer uma outra pergunta também. Você trouxe essa questão do que você fez a caixa d'água de solo-cimento, que você tem essa experiência. Então, como arquiteto, como é que a sua experiência como arquiteto dialoga com essa sua visão da permacultura, com essa experiência da questão do manejo da água, de trazer um abacate para uma terra que não dava abacate? Como é que o arquiteto dialoga com essas questões? Tudo isso está em tudo que é projeto que eu faço, de alguma forma está refletido lá. Né? Então, sempre eu estou planejando onde vai ficar sistema de esgoto, tratamento de água, coleta de água de chuva. Eu já boto isso, às vezes, quando a pessoa tem um terreno maior, eu planejo o terreno dela para também ser um terreno permacultural. Isso aí não tem como. Se quer que eu faça alguma coisa, vai ser nessa linha, porque é o que eu acho que todo mundo deveria fazer em alguma medida. Né? Nem que for no mínimo que a pessoa possa fazer. Né? Então, não tem jeito, isso está junto. E você diria assim, que as pessoas estão acolhendo cada vez mais essa possibilidade dessas mudanças paradigmáticas? Como é que você percebe esse movimento de mudança? Sim, eu percebo que sim, porque muito mais gente me procura. Né? E assim, meu nome está muito conectado com isso, então eu me procuro porque, embora muitas vezes eu não faça a menor ideia do que seja isso, e elas têm um conceito às vezes completamente equivocado, elas me procuram porque tem alguma coisa a ver com isso, algum interesse nessa direção. Né? Então, eu sinto que há, assim,
a gente está num movimento muito ambíguo de algumas coisas. Eu sinto que há um crescente interesse, ao mesmo tempo há uma reação muito grande, a gente está vendo essa reação acontecendo, né? De não, 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 a gente tem que andar para trás. Mas eu sinto que o movimento, a onda é no sentido de que ou é isso, ou a gente vai ter problemas, né? Mais problemas. Nós estamos chegando no final do nosso programa, e assim, o que você poderia trazer para os nossos espectadores, nossos telespectadores, em relação a um protagonismo? Onde você está? Quais são as iniciativas que você acha que as pessoas podem adotar para corroborarem nesse momento de transformações, colaborarem com a questão climática, colaborarem com o uso racional da água, com uma consciência alimentar? O que você poderia dizer para os nossos telespectadores? Ok, então, assim, eu acho que a base é você olhar o que você consome, né, em termos de alimento, e procurar orgânico ou procurar se aproximar de produtores. É muito importante dar essa força e fazer um elo direto com produtores. Então, você pode ir em feiras orgânicas, e não é só comprar o orgânico da prateleira de um mercado, de uma grande rede de mercado, você pode fazer isso, mas é muito mais legal você reforçar a economia local e reforçar os pequenos, né? Então, procurar o produtor, vai na feira, pergunta onde é que ele produz e vai lá conhecer. Ou então se integrar num CSA, que é uma comunidade que sustenta o agricultor, que também é um esquema cooperativo das pessoas bancarem uma produção orgânica de alimentos, que vale muito a pena, né? A gente participa de um aqui, de uma grande amiga, que produz muito coisas lindas e tudo mais. Então tem vários, Brasília é um dos lugares onde mais tem CSA no Brasil, onde mais vingou esse modelo. Outra coisa assim, se você puder, por exemplo, diminuir o lixo que você produz, se você puder diminuir o consumo de não recicláveis, né, ou então trabalhar direto direto com uma cooperativa, poder doar o que você tem de recicláveis para eles, e pegar e tirar e separar, gente. Quem é urbano, separa o lixo orgânico do resto, porque quem já catou lixo, você não precisa catar, sei lá, feijão velho que estava na geladeira, que está misturado numa coisa que pode ter algum valor. Separa, deixa os feijão velho para lá e composta. Faz isso na sua casa, bota o minhocário em casa. Outro dia eu dei de presente para minha filha, que mora no apartamento na Zanotti, minhocário. Ótimo, boas dicas, Sérgio. Eu acho que realmente, assim, acho que é importante que cada um de nós mesmo se dê conta, né, na sua própria casa, como é que você pode reduzir, né? A gente fala, no início eram 3 R's, né? Reduzir, reaproveitar, reciclar. Hoje em dia são 6 R's, né? Ressignificar, enfim, não Recusar, importa. repensar, tem um monte. Recusar, repensar. Então, assim, eu acho que esse é o momento realmente em que cada um de nós pode ser um protagonista, pode, Deve ser. assim, deve ser, né, Sérgio, trazer essa sua presença, qualidade de presença anonimamente. Anonimamente você trazer sua qualidade de presença e ser uma peça de resistência nesse sistema. Querido, eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Foi uma delícia conversar com você. Eu que agradeço. Muito obrigada. Desejo sucesso. E, quando você for lançar um novo programa de educação no Nós na Teia, fala com a gente. A gente vai fazer questão de apoiar nisso aí. Tá? Muito obrigado. Um grande abraço. E a você, telespectador, gratidão por estar com a gente até agora e até o nosso próximo encontro. Até lá.